Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Felipe Lizardo vai tratar do conceito e da finalidade da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Vai dar especial destaque à obrigatoriedade de apresentação de contas, ressaltando que os partidos políticos, além de possuírem o dever de apresentar as contas anualmente à Justiça Eleitoral, que abrange a movimentação ordinária de recursos, fica também obrigado, durante o período eleitoral, a prestar contas de recursos destinados às campanhas eleitorais. Por fim, também vai abordar a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral para o exame e julgamento das contas nas eleições municipais de 2016. Uma boa aula a todos! Olá, eu sou o professor Felipe Lizardo e esse é o nosso curso sobre prestação de contas para as campanhas eleitorais de 2016. Deixe-me me apresentar a você. Eu sou analista judiciário do TRE São Paulo. Atualmente eu estou cedido ao Tribunal de Contas do município, onde exerço o cargo de assessor jurídico, e chefiei por alguns anos a seção de contas eleitorais do TRE São Paulo, que é a unidade responsável pelo exame e emissão de pareceres técnicos das prestações de contas de candidatos e também de partidos políticos relacionadas às campanhas eleitorais. O tema da nossa aula de hoje é a finalidade, obrigatoriedade e qual é a competência para o exame e julgamento das prestações de contas. Deixe-me inicialmente alertá-lo sobre o tema da nossa aula, que é a prestação de contas. A prestação de contas é a penúltima etapa do processo eleitoral. Ela antecede a última fase, que é a fase da diplomação, que coloca fim ao período eleitoral. Com a prestação de contas, os candidatos vão informar à Justiça Eleitoral a origem dos recursos destinados à campanha eleitoral e também a forma como tais recursos foram aplicados. Como essa é a penúltima fase, muitos candidatos deixam para se preocupar com a prestação de contas apenas ao final das eleições. E isso é um grande erro, já que há uma série de procedimentos que devem ser observados já ao início da campanha eleitoral. Dito isso, a gente precisa entender para que serve a prestação de contas. Se nós fôssemos conceituar a prestação de contas é esse procedimento por meio do qual os candidatos informam à Justiça Eleitoral a origem dos recursos, ou seja, as fontes de financiamento e a maneira como tais recursos foram aplicados nas campanhas eleitorais. A finalidade desse procedimento é, primeiro, garantir a transparência da movimentação dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais. Esse é um tema da mais alta relevância, já que nós temos acompanhado uma série de escândalos envolvendo o financiamento das campanhas eleitorais. E a legislação eleitoral busca, então, assegurar que a sociedade tenha conhecimento acerca da origem dos recursos e da destinação desses recursos, antes mesmo do dia das eleições. A gente vai ver que existem as prestações de contas durante a campanha eleitoral. Então, antes mesmo do dia da eleição, os eleitores já sabem previamente uma parcial da origem dos recursos e também da destinação desses recursos, de forma a poder, inclusive, tomar conhecimento e formalizar o seu convencimento, ou melhor, formar o seu convencimento acerca do voto, né? Então, esse primeiro aspecto é muito importante, assegurar, então, a transparência da movimentação dos recursos destinados à campanha eleitoral. Na sequência, uma segunda finalidade é a demonstração à Justiça Eleitoral da regularidade da aplicação dos recursos destinados às campanhas eleitorais. Esse ponto ele é bastante importante porque a legislação ela é muito rigorosa no que toca à regulamentação do procedimento de arrecadação e de aplicação de recursos. Há uma série de balizamentos previstos na legislação eleitoral no que toca à origem dos recursos, ou seja, quem pode aplicar recursos nas campanhas eleitorais, quem pode fazer doações às campanhas,
Há uma série também de requisitos no que toca à aplicação desses recursos, aos gastos eleitorais. A legislação estabelece, então, quais são os tipos de gastos que podem ser feitos nas campanhas eleitorais, e há ainda uma série de outros requisitos que precisam ser demonstrados à Justiça Eleitoral para assegurar sempre a maior igualdade possível entre os candidatos. Nós sabemos que na campanha eleitoral os recursos financeiros têm um fator significativo no que toca ao sucesso das eleições. Então, em geral, um candidato que consegue arrecadar muito recurso, a chance de que ele seja eleito é considerável. Mas ainda assim, o que a Justiça Eleitoral busca é garantir um mínimo de igualdade entre os candidatos que possuem acesso a grandes quantidades de recursos financeiros, mas também aquele candidato mais simples, que não tem como custear, muitas vezes, a sua campanha eleitoral, que vai se utilizar de recursos oriundos dos partidos políticos e de, às vezes, membros da sua própria família ou de recursos próprios, né? Então, o que a Justiça Eleitoral busca assegurar com o processo de prestação de contas é um mínimo de isonomia, um mínimo de igualdade aos candidatos. Bom, já sabemos então qual é a finalidade da prestação de contas. Vamos agora verificar quem está obrigado a prestar contas. Bom, inicialmente, os candidatos, inclusive os vices e suplentes, devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Essa obrigatoriedade vale para todos os candidatos que tiverem requerido o registro de candidatura. Ainda que esse candidato, porventura, não tenha concluído toda a campanha eleitoral, no meio do caminho tenha desistido, por exemplo, ainda assim persiste a obrigatoriedade de prestação de contas à Justiça Eleitoral. E aqui é um detalhe interessante em relação aos candidatos que concorrem a cargos majoritários. No exemplo das eleições de 2016, os candidatos ao cargo de prefeito. Você sabe que no caso das eleições majoritárias, necessariamente há um candidato que é o titular da chapa, mas há também um candidato que é o vice. A prestação de contas, no caso desses candidatos, vai abranger os dois cargos. Ou seja, a prestação de contas do titular abrange a prestação de contas do vice. Isso como regra geral. Há uma exceção prevista lá no artigo 70 da resolução TSE número 23.463, que é a resolução que regulamenta o procedimento de prestação de contas nas eleições de 2016. A gente vai utilizar bastante dessa resolução ao longo das nossas aulas sobre esse tema. Então, como regra, a prestação de contas do candidato titular abrange a do vice, ressalvado quando o candidato titular deixa de prestar as suas contas dentro do prazo legal. Nessa hipótese, se o candidato titular não presta contas dentro do prazo legal estabelecido, aí o candidato a vice pode fazer separadamente. Nessa hipótese, os candidatos vão ser notificados pela Justiça Eleitoral para que apresentem as suas contas num prazo de até 72 horas. Nesse momento, o candidato a vice pode apresentar as contas separadamente. Se o candidato titular vem e apresenta as contas, essas contas são apensadas e aí são julgadas em conjunto. Agora, se o candidato titular permanece omisso em relação à entrega das suas contas, nessa hipótese, então, as contas do candidato a vice serão julgadas separadamente. Agora, além dos candidatos, os partidos políticos também estão obrigados a apresentarem contas à Justiça Eleitoral. Em relação aos partidos políticos, aqui há uma especificidade, porque os partidos políticos eles estão obrigados a apresentarem duas prestações de contas à Justiça Eleitoral. Dois tipos de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os partidos políticos eles devem apresentar contas todo ano à Justiça Eleitoral. Até o dia 30 de abril do exercício posterior, devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral as contas do exercício anterior. Essa é uma obrigação que todo partido político, não importa qual o âmbito do partido, deve observar. Essa é a prestação de contas que nós chamamos prestação de contas anual. Ela é realizada com base na Lei 9.096, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Essa prestação de contas, ela não se confunde com a prestação de contas de campanha. Então, além dessa prestação de contas anual,
Durante os anos eleitorais, os partidos políticos também devem apresentar uma prestação de contas específica relacionada à campanha eleitoral, justamente para possibilitar a maior transparência possível em relação aos recursos que são aplicados nas campanhas eleitorais. Estão obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral todas as esferas partidárias. Então, mesmo que essa eleição de 2016 seja uma eleição municipal, a direção nacional dos partidos políticos, as direções estaduais e também as direções municipais devem apresentar contas à Justiça Eleitoral. Até porque todas essas esferas partidárias podem aplicar recursos nas campanhas eleitorais, pouco importando a abrangência do pleito. Muito bem, vimos então a obrigatoriedade de prestação de contas. Como eu ressaltei em relação aos candidatos, persiste a obrigatoriedade de prestação de contas, mesmo que um candidato tenha renunciado à sua candidatura, mesmo que ele tenha desistido, ou ainda que ele tenha sido substituído ao longo da campanha eleitoral. A mesma coisa se esse candidato tiver o seu registro de candidatura indeferido. Nessas hipóteses, o candidato está obrigado a prestar contas durante o período em que participou do pleito eleitoral. E existe ainda uma peculiaridade: mesmo o candidato que falece deve apresentar contas à Justiça Eleitoral. Veja você que interessante, mas como é que o candidato vai fazer isso? Não é possível, o candidato vai ressurgir do túmulo e prestar contas? Não. Nesse caso, a obrigatoriedade de prestação de contas passa ao administrador financeiro da campanha, se houver, ou então ao partido político desse candidato, naquilo que for possível. Veja você então a relevância desse procedimento de prestação de contas, abrangendo todos os candidatos que requereram registro perante a Justiça Eleitoral, pouco importando se concluíram a campanha ou não. Okay? Persiste essa obrigatoriedade, mesmo que os candidatos, ou mesmo que um candidato, não movimente recursos. É o que nós chamamos de prestação de contas zerada. Ainda que o candidato não apresente, não tenha recebido qualquer recurso, seja ele financeiro, seja ele estimável em dinheiro, ainda assim persiste a obrigatoriedade de apresentação de contas à Justiça Eleitoral. No caso desses candidatos que não arrecadarem nenhum recurso financeiro, a comprovação da ausência de arrecadação é feita por meio dos extratos bancários. Logo no início da campanha, o candidato deve observar alguns requisitos, dentre eles a abertura de uma conta bancária específica para movimentar recursos. Essa obrigatoriedade se mantém ainda que o candidato não arrecade qualquer recurso financeiro, mesmo que ele não tenha expectativa de arrecadar recursos financeiros. É muito comum, especialmente em candidatos de municípios menores, que a campanha seja custeada pelo partido político por meio de doações em valor estimável, ou seja, o partido faz despesa para o candidato, contrata a confecção de material impresso para a campanha, contrata pessoas para trabalhar na campanha eleitoral desse candidato, é o próprio partido que custeia. Isso é uma forma de doação também. Não é uma doação financeira, é uma doação em valor estimável. Mesmo nesses casos, o candidato, é claro, está obrigado a prestar contas, destacando todas as doações estimáveis recebidas do partido político. Agora, como é que as contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral? A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente nas aulas que se seguirão a essa que nós estamos aqui falando nesse momento. Mas só para que a gente tenha um conhecimento inicial, as contas elas são apresentadas à Justiça Eleitoral por meio de um sistema específico. Esse sistema ele é denominado SPCE Cadastro. Esse sistema foi desenvolvido pelo TSE, ele já é utilizado há muitos anos. Eu estou na Justiça Eleitoral desde 2003 e pelo menos desde 98, 2000, esse sistema já é utilizado. Ele se assemelha um pouco com o sistema da Receita Federal para o imposto de renda. Ele fica disponível no site da Justiça Eleitoral, lá no site do TSE, tse.jus.br, bastando que os candidatos e partidos políticos façam lá o download desse sistema, instalem no seu computador e aí podem passar a cadastrar as informações relacionadas à prestação de contas. A prestação de contas ela é composta por informações que são inseridas no SPCE, informações relacionadas às receitas e às despesas realizadas, e também por documentos.
o candidato deve apresentar alguns documentos à Justiça Eleitoral quando ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral. Tudo isso a gente vai falar mais com calma em um momento oportuno nas aulas que se seguirão a essa. Um último ponto nessa parte da aula é a gente dar uma olhadinha em relação à competência para o exame e julgamento das prestações de contas. A Justiça Eleitoral, você sabe, ela é composta por 4 órgãos. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais em cada um dos estados da Federação e também no Distrito Federal. Nós temos os juízes eleitorais, que são o órgão de primeiro grau da Justiça Eleitoral, e ainda o Tribunal Superior, as juntas eleitorais. Eu já havia falado do TSE. A junta eleitoral ela tem uma peculiaridade porque ela tem uma competência bastante restrita que diz respeito à apuração das eleições. Então, quem vai ter competência para fazer o exame e julgamento das contas vai ser ou o juiz eleitoral, ou o Tribunal Regional Eleitoral do estado respectivo, ou então o TSE. No caso das eleições municipais, os candidatos e as direções municipais devem prestar as contas ao juiz eleitoral da circunscrição do pleito, ok? E aí a competência dos TREs e do TSE, em se tratando de eleições municipais, é restrita às prestações de contas dos partidos políticos. Os TREs, então, terão a competência para examinar e julgar as prestações de contas das direções estaduais e distrital, no caso do Distrito Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter a competência para fazer o exame e julgamento das direções nacionais. Muito bem, agora que nós já sabemos quem está obrigado a prestar contas, já vimos qual é a finalidade da prestação de contas, já sabemos inclusive a competência para o exame e julgamento da prestação de contas, a gente vai encerrar o bloco da aula aqui nesse momento e na sequência nós voltamos falando sobre as espécies de prestação de contas e também sobre os prazos para a prestação de contas. Aguardo você na próxima aula. Até mais.